Então, convido aos irmãos para que nesse instante possamos elevar o nosso pensamento em oração. Vamos nesse instante mentalizar a figura do Mestre Jesus, nosso irmão, nosso amigo, que guia a todos nós na jornada terrestre. Nos encontrando, Senhor, nesta seara, buscando refletir em torno dos teus ensinamentos, do teu evangelho de amor. Auxilia-nos, Senhor, para que nessa noite possamos nos aproximar mais de Ti, da Tua harmonia, da Tua luz, a fim de que as reflexões da noite possam ser bem assimiladas por todos nós, que a espiritualidade a mim possa transmitir fluidos de paz, fluidos de saúde para o nosso corpo, para o nosso espírito, e que a Tua mensagem de amor e de luz possa envolver-nos nesse dia, para a nossa caminhada, para o nosso fortalecimento. É o que te pedimos e é o que te agradecemos. Que assim seja. Então, meus irmãos, para a noite de hoje, nós vamos trabalhar este tema, experiência e aprendizado. E quem nunca se questionou, né? Por que estou aqui na Terra? Qual o sentido da vida? Qual seria o meu projeto existencial? O porquê do sofrimento que a gente observa aqui e acolá? Então são todas essas questões que o ser humano em geral faz para si mesmo, sobre a sua origem, sobre o porquê estar aqui no plano físico, sobre o que acontece depois da morte, né? E a doutrina espírita, ela vai nos trazer todas as chaves para a compreensão, para o entendimento do porquê estamos aqui, qual a necessidade de termos essas experiências aqui no plano físico. Então, sobre essa temática, que nós vamos trazer algumas reflexões. E eu começo com uma reflexão. Uma vez perguntaram para o Chico, que tinha uma mediunidade, assim, um contato com os espíritos all the time, né? Todo instante. E aí perguntaram para ele o que ele mais ouvia dos espíritos. Qual que era o questionamento, qual que era a reflexão mais presente. E aí o Chico vai dizer que a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. É aquela sensação de que você veio para o plano físico com determinados objetivos, com um caderninho lá de anotações, com tarefas a serem cumpridas, e você retorna ao plano espiritual e olha para o teu caderninho e diz: eu me distraí no mundo, fiz tudo o que não estava aqui, e aquilo que eu precisava, que era o meu objetivo existencial, eu deixei de lado. E isso gera uma sensação de muito desconforto para os espíritos, porque eles percebem que tiveram muita ajuda, muito investimento de muitos espíritos, de muitas falanges de luz, e que resolveram trilhar um caminho diferente. E eu às vezes pensava que isso se dava somente para aquelas pessoas que não trabalham, que viveram a vida na ociosidade, que não produziram nada, que não dedicaram a sua energia em alguma coisa útil. Também pode ser isso, mas é mais do que isso, porque tem muitas pessoas que viveram intensamente, só que viveram intensamente apenas
para as coisas da matéria. Cuidaram muito bem do corpo, fizeram muitas horas de academia, ou se dedicaram muito às suas atividades profissionais, conquistaram muitos valores, muito status social, mas sem que isso se transformasse em aprendizado para o seu espírito imortal. Então, aquele esforço todo, quando o corpo findou, quando eles retornaram à vida espiritual, eles olharam para trás e viram que aquele esforço todo foi dedicado só para aquele corpo que já não tem mais serventia. Eu foquei todo o meu esforço na roupa e deixei o meu corpo espiritual, o meu espírito imortal de lado. E aí a doutrina espírita ela vai nos dar o significado da vida aqui no plano físico. Quando ela vai mostrar que estar aqui é como que estar num curso breve, com lições a serem aprendidas. Mas esse curso, ele não está solto no acaso. Existem elos de uma vida que é muito mais longa no tempo. Então, quando a gente vem aqui para o plano físico, nós já trazemos uma série de compromissos do nosso passado espiritual, nas outras reencarnações que estivemos aqui, nas experiências do plano espiritual. E o futuro, ele vai ser consequência também das experiências e como a gente vive aqui no plano físico. Então, nada também é definitivo. O conceito que a gente tem aqui de fracasso, de repente a gente viveu, retorna ao plano espiritual e não aproveitou o tempo, mas não é aquela coisa de leite está derramado e não tem mais conserto. Não. Mesmo no fracasso, a gente pode extrair lições de como não proceder, de como fazer diferente. Então a vida ela passa a ter um significado muito mais importante, porque há um sentido geral de por que nós estamos aqui, que é o aprendizado, que é a evolução, e há um sentido específico, uma meta individual. Então tem alguém que reencarna e precisa desenvolver mais a paciência, por exemplo. Então a vida vai te conduzir para situações que vão te instigar a desenvolver a paciência, a controlar o seu ânimo, a controlar a sua agressividade. Outra pessoa precisa vir para superar o medo, por exemplo. Então vai ser colocado em situações em que ela precisa desenvolver a sua coragem, a sua determinação. Enfim, cada um de nós vai precisar encontrar dentro de si esses pontos a serem trabalhados. Então Joana vai nos dizer que o sentido da vida reside fundamentalmente na experiência do amor e na busca pelo progresso moral e espiritual. E que isso vai acontecer através do autoconhecimento e da prática do bem. Então, uma jornada de evolução contínua, onde cada indivíduo deve descobrir e desenvolver seus potenciais inatos. Não vai ser a última encarnação que nós vamos ter aqui, porque o processo da evolução é muito amplo, é muito profundo. São gotas num oceano imenso, né? Mas a cada experiência é um aprendizado, é um sentido a mais de crescimento. E aí, esses dias eu estava vendo um documentário deste canal do YouTube chamado A Odisseia Interior. E aí ele faz uma biografia do Dostoiévski. Ele foi um dos grandes escritores russos, né? E para não dizer do mundo inteiro, um romancista fenomenal. Ele nasceu então na Rússia, né?
e viveu de 1821 a 1881. E a vida dele e as suas experiências, me parece que trazem lições dentro dessa temática que a gente está trabalhando nessa noite. E ele, desde muito jovem, ele já recebeu uma grande fama, assim, um grande reconhecimento pelo seu trabalho como escritor. O primeiro livro que ele publicou foi, então, Gente Pobre, onde ele retratava as dificuldades da população russa naquela época. E teve muito reconhecimento e ele já foi sendo levado àquele patamar da elite intelectual da época, né? E depois a gente tem vários livros como Crime e Castigo, Karamazov, O Idiota, tiveram um grande reconhecimento literário. Mas ele, depois que ele publicou esse livro, e aí ele entrou em contato com os intelectuais da época. E aí havia umas ideias revolucionárias nascentes, e depois foram desaguar na Revolução Russa. Mas até então, o regime era monarquista, lá era o czar que determinava e dominava a Rússia. E nesses encontros, ele criou um grupo de intelectuais com outras pessoas, eles tinham essas ideias revolucionárias contra o czar e tal. Só que o czar colocou uma pessoa infiltrada no grupo, e aí eles foram denunciados, né? Então, em abril de 49, ele foi preso juntamente com outras pessoas pelas ideias que eram muito perigosas ao regime, né? Em abril ele foi preso e foi condenado em dezembro desse mesmo ano à morte por fuzilamento. Então, ele foi levado à praça lá de São Petersburgo, junto com outras 14 pessoas, para ser executado. E aí vocês imaginam a cena, eles estavam lá, os olhos vendados, amarrados, e o pelotão de fuzilamento a postos. E aí vem uma carruagem, então, e traz, no último instante, uma mensagem do czar, fazendo a comutação da pena. A pena foi transformada de morte por fuzilamento por trabalhos forçados na Sibéria. Dizem que aquilo já estava definido antes, mas por uma espécie de uma tortura adicional psicológica, eles foram até o finalzinho para que eles achassem mesmo que seriam executados. E aí na prisão ele vai escrever para o irmão sobre o que representou essa experiência de estar à beira da morte, né? E ele vai dizer assim: quando penso em quanto tempo desperdicei em coisas sem sentido, meu coração sangra. A vida é um presente, uma bênção. Cada minuto pode conter uma eternidade de alegria. Sinto como se estivesse renascendo. E eu acho tão interessante isso, porque havia uma série de posturas e de reações que ele poderia ter. Ele poderia ter se revoltado com a situação de ser executado. Ele poderia ficar deprimido, achando que a vida dele tinha acabado, que agora ele ia ter que ir para a Sibéria. Mas ele escolheu dentro de si manter a energia da gratidão à vida, de ressignificar a sua existência. E quantas vezes, nas menores situações do dia a dia, a gente deixa de escolher a melhor energia, o melhor pensamento, o melhor caminho, para entrar num viés negativista, depressivo, revoltoso, insatisfeito. Então, experiência e aprendizado. Nem toda a experiência ela vai redundar num aprendizado.
É preciso que o nosso livre-arbítrio caminhe para o aprendizado, porque ele não é automático. Então ele vai ser levado, foi levado para a Sibéria, e ele passa mais de 4 anos lá. E aí ele traz aqui uma série de aprendizados, de lições, que depois ele vai trazer nos livros que ele escreveu depois dessa experiência, e que me parece que são muito em harmonia com o que a doutrina espírita nos traz. A primeira lição que ele traz ele fala sobre a grandeza oculta do homem. Ele, que era uma pessoa intelectualizada e tal, ele foi levado lá na Sibéria junto com criminosos violentos, pessoas que na maioria das vezes eram analfabetas e que não gostavam dele, odiavam ele porque achavam que ele era da elite russa, era amigo do czar, e na verdade nem era isso, mas eram pessoas que estavam dispostas a matar ou a morrer por pequenas coisas. Mas ele, na convivência, ele passou a observar muitos daqueles presos, e em certos momentos eles demonstravam equilíbrio, eles faziam reflexões que eram lúcidas. Em algumas situações eles granjavam amigos ali na prisão, e defendiam aquele amigo mesmo sofrendo punições dos guardas. Então ele quis dizer que todos nós temos algo grandioso, algo nobre dentro de nós. E que muitas vezes isso está escondido, apenas não está à luz. E é isso. A doutrina espírita nos esclarece que todos somos espíritos imortais, e mesmo aquela pessoa que a gente considera mais desprezível, aquela mais maldosa, talvez, ela possui qualidades, às vezes, que nós ainda não temos. Porque dentro dessa longa jornada evolutiva das experiências, ela passou por aprendizados que talvez nós não tenhamos ainda passado. Por isso, estarmos aqui no mundo é conviver com essas diferenças de experiências para que a gente possa se enriquecer, aprender uns com os outros. Ele fala também sobre o valor da solidão e a importância da autoanálise. Como as pessoas não gostavam dele, ele praticamente ficava isolado, em silêncio, observando aquele modus operandi da prisão. Mas isso trouxe para ele valores e oportunidades de ele se encontrar consigo mesmo. E quem ele era realmente, quais eram os seus pontos fracos, as suas dificuldades íntimas. Então ele saiu dessa experiência na prisão renovado, fortalecido, com outro patamar de aprendizado. Outra lição que o poder absoluto corrompe. Ele viu assim que guardas, por exemplo, que eram pessoas até corretas, mas como eles tinham um certo poder, muitas vezes exorbitavam do poder e judiavam e tinham atitudes de crueldade. E o Espiritismo vai nos dizer que você estar numa posição de poder, de riqueza, de mando, é uma grande tentação, uma grande provação para o espírito. Porque às vezes as facilidades do mundo nos empurram para a gente deixar aflorar o nosso lado menos feliz, menos nobre, e que ninguém nos questiona. E aí a gente às vezes passa como uma patrola por cima do outro. A esperança é o que mantém a chama da humanidade acesa. Muitos dos presos simplesmente faziam qualquer coisa para serem mortos, desistiam, né? Se suicidavam, porque perdiam a esperança. E aqueles que sobreviviam é aqueles que ainda mantinham um ideal, um sentido, um objetivo.
A alma humana se molda sob o calor da adversidade. Muitas vezes a gente refuga o sofrimento, a dor, mas em muitas experiências é a dor, é o sofrimento que vão nos trazer o polimento. Se a gente fosse uma pedra bruta, né, que tem o ourives, que vai lá fazer o polimento para deixar que o diamante, que a pedra, que a joia surja, é através da lapidação, da dificuldade, do atrito. E às vezes a gente não reconhece isso. Mas quando você passa por uma adversidade, você supera, você sai mais forte, mais lapidado espiritualmente. As dificuldades nos forçam a encarar nossas fraquezas e a encontrar em nós reservas de forças que jamais imaginaríamos possuir. Então o Evangelho nos diz que jamais a cruz é mais pesada do que a força dos nossos ombros. Se aquilo está no meu caminho, é porque eu tenho condições de vencer, de superar. E olha o que Joana nos diz. O vinho capitoso flui da uva esmagada. O pão nutriente surge do trigo triturado. A água purificada aparece após vencer o filtro sensível. Então, os dons da vida se multiplicam mediante as contribuições poderosas da transformação, da renovação, do trabalho. Então, ele descobriu, Dostoiévski, a necessidade de a gente ter um significado, de ter um propósito. E ele trouxe várias frases nesse sentido. Quando o ser humano perde o senso de propósito, a mente se quebra. Sem significado, a vida se desfaz. A pior tortura é obrigar uma pessoa a fazer coisas sem sentido. Vocês imaginam lá, tinha uma montanha de neve, e hoje eles tinham que pegar essa neve, tirar daqui e jogar para cá. Amanhã eles tinham que pegar aquela neve daqui e jogar para cá. Olha como isso é torturante, fazer uma coisa que você sabe que não tem significado nenhum. Um esforço que não faz sentido. Isso para a alma é o que há de mais torturante. Então, às vezes, a gente não estiver em paz, busquemos dentro de nós se nós estamos buscando sentido às coisas que a gente está fazendo ou não. Então, nenhum ser humano consegue sobreviver sem objetivo. Sem propósito e esperança, a mente entra num campo de destruição. Então, ele transformou experiências amargas em reflexões eternas. E os seus livros trazem tudo isso. Tem um livro chamado Crime e Castigo, por exemplo, onde uma pessoa que se achava muito inteligente, muito acima da média, e ela achava que por ela ser muito acima da média, um gênio, ela poderia quebrar regras sociais, porque ela via um bem comum que outras pessoas não viam nesse personagem do livro. E aí no livro tinha uma pessoa lá, uma mulher, que era uma agiota, que explorava as pessoas. Então esse personagem, ele tomou a iniciativa, eu vou lá e vou matar essa pessoa. E ele planejou, foi lá e matou a pessoa. Só que junto com esta mulher, na casa dela, estava uma irmã, uma outra pessoa que não tinha nada a ver. Mas na circunstância, ele matou essa mulher e matou essa outra pessoa, que era inocente. Aí no início, ele se afastou e ele começou a justificar, não, porque ele estava fazendo isso pelo bem comum, mas aquilo foi algo que aconteceu com uma derivada, não era o objetivo inicial. Mas a consciência começou a apertar. Porque para aquela mulher ele ainda tinha o álibi, que era uma mulher nociva, perversa, na opinião dele. Mas aquela outra pessoa não. Então por isso o crime e castigo, o nome dele, o castigo
é o castigo da consciência que vai nos cobrando. E essa mentalidade inicial ele tinha, que ele se achava superior às outras pessoas. E ele retrata isso no personagem do livro. E assim são os demais. E o sofrimento libertou ele do medo. Ele, na juventude, ele tinha um medo, como se algo muito ruim estivesse para acontecer. E ele sofria muito para aquilo. Não era uma coisa racional. Ele tinha medo, por exemplo, de ser enterrado vivo. Então deixava vários bilhetes, várias coisas, orientações para as pessoas que não enterrassem ele vivo. Tivesse certeza que ele estivesse morto. Coisas assim. Depois dessas experiências de sofrimento, ele superou esse tipo de coisa. Aqui, dentro da nossa especulação espírita, a gente pode dizer que provavelmente era a sua consciência devedora do passado que atraía obsessores, espíritos que queriam se vingar de alguma forma. Então ele tinha esse medo na vida atual. E ele foi reconhecendo que um dos pilares centrais da existência humana é o perdão e a compaixão. Que para que a gente sobreviva, para que a gente mantenha a nossa paz, a nossa saúde mental, a gente precisa aprender a perdoar e a ter compaixão. E a Joana de Ângeles vai nos dizer exatamente a mesma coisa. Dentro da série psicológica da doutrina, ela vai falar que o perdão e a compaixão são elementos essenciais para a saúde emocional, para a nossa libertação espiritual, para a nossa harmonia interior. E a compaixão é uma terapia para que a gente possa se libertar do ressentimento. Então vejam como os ensinamentos da doutrina espírita, eles se transformam em lições práticas da vida do dia a dia. E já para a gente encerrar, quando a gente fala de sentido da vida, né, eu me lembrei desta história de uma mãe americana, a Carrie Young, que ela, na gravidez, foi diagnosticado que o seu filho era anencefalo. E por ter anencefalia, provavelmente não sobreviveria muito tempo. E ela decidiu levar a gestação até o fim, mesmo podendo fazer o aborto, né? E decidiu ainda fazer a doação dos órgãos da pequena. E eu achei interessante que ela diz, o nome da criança, então, da filha, era Eva. E ela durou pouquinho tempo mesmo, mas todo esse processo pode ser feito. E ela diz assim, Eva vai ter uma vida, ainda que seja curta. Ela vai doar tudo que puder e vai fazer mais durante seu tempo na Terra do que eu jamais farei. E eu achei extraordinário isso, porque ressignifica a nossa vida, dá sentido. Então, quando Jesus fala que o amor, o perdão, a caridade são os elementos do nosso crescimento espiritual, para esse espírito que veio ali reencarnar, mesmo que por pouco tempo, e provavelmente trazia débitos, dificuldades do passado espiritual que ele precisava expiar, mas olha que projeção de luz que se faz sobre essa pessoa quando ela descobre que outras pessoas tiveram a sua vida salva, a sua continuidade do corpo, por conta dessa vinda dela ao plano físico. Então, nas pequenas coisas e nas grandes do mundo, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, que a gente consiga em tudo buscar este sentido do bem maior. Das nossas relações, no nosso trabalho, enfim, que a gente consiga entender que o bem é o que vai nos trazer essa completude, essa paz e esse aprendizado espiritual para o qual a gente está reencarnado.
Então, meus irmãos, vamos agora novamente elevar o nosso pensamento em clima de prece, te agradecendo, Senhor, por mais essa noite de reflexões, por termos a oportunidade de estarmos nesta seara, onde buscamos entender mais sobre as leis que regem a vida, harmonizando o nosso espírito, iluminando o nosso coração. Que possam, Senhor, essas energias de luz serem direcionadas aos nossos lares, aos nossos familiares, para que eles possam também receber esses fluidos benéficos, para que levem discernimento, esperança, fé, coragem, saúde, todos os elementos que porventura nossos irmãos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho estejam necessitando. Ilumina-nos, Senhor, para que a cada dia possamos compreender mais a nossa missão aqui no mundo, aquilo que Tu esperas de nós, que a nossa caminhada possa nos levar para mais próximo de Ti, para que o Teu amor, que a Tua luz possa cada vez mais penetrar em nosso íntimo, transformando-nos para aquilo que desejas e para o potencial que se efetive dentro de cada um de nós. Sê conosco, Senhor, iluminando-nos hoje e sempre. Que assim seja.